Glória a Deus. Povo santo de Deus, gente linda do céu. A paz do Senhor, meus amados. Graças a Deus, que culto maravilhoso. Começamos bem a semana. Primeiro dia da semana, já marcado pela presença de Deus. Abra sua Bíblia, por favor, em Gálatas, capítulo de número 1. Carta do apóstolo Paulo aos Gálatas, capítulo de número 1. Quero louvar a Deus mesmo pela oportunidade de estar aqui, meus amados, e poder lavar os vossos pés, viu? Servindo pelo ministério da palavra. Deus abençoe a vida do pastor Eliabe, sua família. Deus abençoe o irmão Jefferson na direção deste culto de missões. Deus abençoe o Eric. Eric é uma bênção, meu aluninho aí, está firme e forte. Eu estou ensinando, eu não sei se ele está aprendendo, mas estou ensinando. Eu tenho lutado para ele aprender, igreja. Deus abençoe a vida de vocês. Querido, culto de missões, me passaram um tema, né? Sim, eu amo a mensagem da cruz, é isso mesmo? E o poeta disse que a cruz é o tema do bom pregador. Então essa noite, que Deus me abençoe para ser um bom pregador. Eu pretendo responder a pergunta: por que nós amamos a mensagem da cruz? O tema de vocês é uma afirmação. Sim, eu amo. E eu vou dizer o porquê nós amamos a mensagem da cruz. Gálatas, capítulo de número 1, do versículo 1 a seguir, Paulo diz assim: Paulo, apóstolo, não da parte dos homens, nem por intermédio de homem algum, mas sim por Jesus Cristo e por Deus Pai, que o ressuscitou dentre os mortos. E todos os irmãos que estão comigo às igrejas da Galácia. Graça a vós e paz da parte de Deus, nosso Pai, e do Senhor Jesus Cristo, o qual se deu a si mesmo por nossos pecados, para nos livrar do presente século mau, segundo a vontade de nosso Deus e Pai, a quem seja a glória para todo o sempre. Diga amém. Amém. Glória a Deus. Pode se assentar, meus amados. Por que nós amamos a mensagem da cruz? Durante a segunda viagem missionária do apóstolo Paulo, ele passou pela região da Galácia. Atos, capítulo de número 16, mostra o contexto desta viagem. E por motivo de saúde, Paulo ficou nessa cidade. Está escrito em Gálatas capítulo 4, versículo 13, quando Paulo escreve a este povo, dando o seu testemunho pessoal: E vós sabeis que vos preguei o evangelho a primeira vez por causa de uma enfermidade física. Então Paulo só parou nessa região porque ele ficou doente. Ele não pretendia se demorar ali. Mas, ainda que doente, esse incansável servo de Deus não pôde se manter calado. E ele então continuou pregando o evangelho, mesmo doente, enquanto esteve nessa cidade. E o tema
dos sermões do apóstolo Paulo era Jesus Cristo crucificado. Capítulo 3, quando Paulo está censurando os Gálatas pelo seu desvio espiritual e abandono do que aprendeu, ele diz: ó Gálatas insensatos, quem vos fascinou a vós outros, antes cujos olhos foi Jesus Cristo exposto como crucificado? E foi nessa época que Paulo, pregando, mesmo doente, o evangelho da cruz a essa cidade, que assim surgiram as igrejas. Capítulo 1 e versículo 6, admira-me que estejais passando tão depressa daquele que vos chamou na graça de Cristo para outro evangelho. Acontece que a região da Galácia era uma região rural, uma região de zona rural, formada por muita gente simples do interior. E quando Paulo escreve, não era uma igreja, são várias igrejas da Galácia, como nós lemos aqui no versículo de número 2. Depois da saída de Paulo desta cidade, meus amados, certos mestres da lei, que diz a Bíblia, tinham seguido a Paulo, eles começaram a ensinar a salvação pelas obras, declarando que, mesmo sendo o verdadeiro cristianismo, os cristãos deveriam ser circuncidados e passar pelo judaísmo, retornar ao judaísmo e praticar as obras da lei. Isso foi causando um problema muito grande na igreja, porque não foi isso que Paulo ensinou. E esses mestres, inclusive, diziam que Paulo não ensinava o verdadeiro evangelho, porque nem sequer apóstolo Paulo era. E Paulo tinha aprendido a doutrina de outros, já que ele não andou com Jesus. E agora os irmãos que de bom grado tinham recebido a palavra estavam perturbados com todas essas afirmações e esses falsos ensinos que estavam na igreja. Quando Paulo escreve esta carta, Paulo, ele faz um contraste entre a graça e a lei. Paulo, ele afirma que a saída para esses crentes era a cruz de Cristo, o evangelho da cruz. Era voltar para a cruz. Era entender a essência da mensagem da cruz. Então, a carta que Paulo escreve, ele fala sobre a liberdade que o crente tem em Jesus pela cruz. Uma religião sem cruz não é a religião de Cristo. Então Paulo mostra o poder da cruz em todo o tempo quando escreve essa carta. Em primeiro lugar, ele diz que o poder da cruz é para livrar do pecado. Em segundo lugar, para livrar da maldição da lei. Em terceiro lugar, a cruz é para livrar do egoísmo. Depois ele diz que a cruz é para livrar do mundo. Ele diz que o poder da cruz é para a regeneração, o novo nascimento, tudo está na carta. Ele diz que, inclusive, a cruz, o poder da cruz, pode facultar ao crente receber o Espírito Santo. E depois ele encerra dizendo que, inclusive,
é pela cruz que se pode produzir frutos do Espírito. Porque dom é Deus quem dá, mas fruto é o crente que produz. E Paulo faz alguns contrastes nesta carta sobre graça e lei, fé e obras, frutos do Espírito e obras da carne, cruz e o mundo, estimulando esses crentes a entenderem que, não obstante ele ter ficado pouco tempo nesta cidade, mas o evangelho que ele ensinou foi um evangelho profundo. Eu acho interessante que as pessoas que foram alvo do evangelho de Paulo, muito gentios, ignorantes quanto à salvação em Cristo, depois alguns judeus que naturalmente não entendiam a compreensão do evangelho como Paulo colocou, mas que acabaram seguindo Paulo. O curioso, meus amados, é que em tão pouco tempo, essas pessoas que foram alvos do evangelho e foram beneficiadas pela mensagem da cruz, em pouco tempo, essas pessoas já estavam dando opinião sobre o evangelho. Estão me ouvindo? Como pode alguém que em pouco tempo era ignorante, recebe instrução quanto à palavra, e agora já se acha expert para dizer que nem Paulo era apóstolo? E eu chamo a tua atenção, porque esse mesmo fenômeno acontece hoje em dia. Gente rasa, superficial, opinando sobre o evangelho. Gente rasa e superficial, se tornando mestre dos incautos, dos ignorantes. E todo mundo hoje pode emitir opinião pretendendo autoridade bíblica. Pensa comigo, Paulo passa por uma região, por conta da enfermidade fica lá, evangeliza, ensina o evangelho, e quando ele sai, outras pessoas chegam, que foram alvos, inclusive, deste evangelho, desfazendo a vida do homem de Deus, o chamado do homem de Deus, o evangelho do homem de Deus. E Paulo não está preocupado em dizer, gente, olha, essas pessoas são terríveis e a gente tem que dar um jeito nelas. Não, irmãos, a preocupação de Paulo foi o seguinte: o que vocês aprenderam de mim? O quanto vocês se aprofundaram naquilo que eu ensinei? O quanto vocês sabem para não se deixar levar? Aí Paulo fala, olha, de verdade, eu estou admirado. E eu não estou admirado por conta desses falsos ensinadores. Eu estou admirado como vocês mudaram depressa assim. Como vocês mudam de opinião, da noite para o dia. Como tão depressa vocês passaram da graça para outro evangelho. Como é que pode?
E dentro do contraste que Paulo faz em lei e graça, ele fala, gente, deixa eu explicar para vocês. A lei, ela tem o seu benefício, o seu poder, a sua utilidade. Porque a lei mostra a nossa necessidade. A lei nos deixa nu. A lei nos deixa incapazes. A lei mostra a nossa futilidade, a nossa pequenez. A lei condena. Mas a graça, por sua vez, mostra a provisão de Deus para a necessidade apontada pela lei. Se vocês não entenderem tudo isso, é Paulo falando aos Gálatas, se vocês não entenderem tudo isso, vocês não entenderam a mensagem da cruz. Gente, a lei diz que nós temos que trabalhar para a nossa salvação. Quando ela diz faça, mas presta atenção, a graça diz que a salvação é gratuita, é um dom, porque diz que já foi feito. Paulo diz, vocês estão preocupados com obras. A fé nos leva a receber a salvação confiando. As obras nos mantêm, sabe como? Lutando para merecer salvação. Ele diz, olha, o Espírito nos dá força diária sobre o pecado. Mas presta atenção, que a carne nos torna propensos ao pecado. Então, uma vez que fomos libertos e somos livres, se não soubermos administrar a liberdade, a gente volta de novo para o jugo da escravidão. É isso que vocês querem? Gálatas. Paulo diz, a cruz, gente, significa amor e sacrifício. Mas o mundo sugere força, egoísmo. Vocês precisam entender a mensagem da cruz. E amados, por que nós amamos a mensagem da cruz? Isso é paradoxo, isso é absurdo. Numa mentalidade natural, isso não combina. Amar cruz, amar a mensagem da cruz. E Paulo já fala disso, já falou disso, quando ele escreveu aos Coríntios, no capítulo 1, versículo 18 e 23. Porque a mensagem da cruz, sabe o que ela é? Na verdade, é loucura. Mas ela só é loucura para quem perece, para quem não sabe o que é a mensagem da cruz. Ele diz, para nós não. Nós que somos salvos, sabe o que é a mensagem da cruz? Poder de Deus. Aí ele diz assim, nós pregamos a Cristo crucificado. E isso na mentalidade natural, ele diz, sabe o que é? É escândalo para os judeus. É loucura para os gregos. Ah, gente, mas para os que são chamados, tanto judeus como gregos, Cristo é poder de Deus, é sabedoria de Deus. E amados, por que a mensagem da cruz era loucura? Porque a mentalidade daquela época entendia assim: como poderia uma pessoa de mente sadia adorar como Deus um homem que foi morto justamente, condenado como criminoso
e submetido à forma mais humilhante de execução. Não combina. Por isso que Paulo diz que a mensagem da cruz era loucura para eles, porque eles achavam o seguinte: não dá para adorar um homem que foi justamente condenado como malfeitor e declarar que esse homem é Deus. Aí Paulo disse: sabe quem é que diz isso? A mentalidade natural. Nós não. Nós não. A mentalidade natural diz que não existe combinação de morte, crime, vergonha com respeito. Não combina. Sem falar em adoração. Aí é que é louco mesmo. Isso realmente, para a mentalidade humana e natural, era loucura. Por quê? Como era encarada a morte de cruz pelaquela sociedade? Os gregos, os romanos, se apossaram da crucificação como forma de execução e suplício, mas não foram eles que inventaram. A morte de cruz foi inventada pelos bárbaros, bem antes. Bárbaros, pessoas fora da cultura greco-romana, que viviam à margem do mundo da época. Os assírios, persas, fenícios, egípcios, estes usavam a crucificação como instrumento de suplício e um método de punição para malfeitores. Eles inventaram. A crucificação era o método mais cruel de execução jamais praticado. Por quê? Deliberadamente, a ideia era atrasar a morte ao máximo possível para que a pessoa condenada fosse torturada e sofresse. E às vezes sofriam durante dias. Ou às vezes eles não tinham paciência para esperar e aceleravam quebrando os ossos das pessoas, furando, para que ela morresse logo. E os soldados não queriam ficar ali vários dias. Antes de morrer, a vítima podia sofrer durante horas ou até dias. Então, ao adotarem a crucificação, os romanos reservavam essa forma cruenta de condenação para assassinos, rebeldes, ladrões, conquanto que fossem escravos. Um cidadão romano, ele não podia ser crucificado, a não ser se fosse comprovado o mais alto nível de traição ao império. Por isso que Paulo, por ter cidadania romana, ele não morreu crucificado, ele foi decapitado. Agora, se os gregos e os romanos viam a crucificação com horror, como é que os judeus olhavam para a crucificação? A verdade é que os judeus, eles chegou um momento da história que não faziam distinção, separação, diferença entre madeiro e cruz. Até porque mais tarde essas palavras passaram a ser sinônimos, mas não era assim. Lá em Deuteronômio, capítulo 21, do versículo 20 ao 23, quando o Senhor ordenou a execução através do madeiro, madeiro lá não era crucificação. Não era. A crucificação não fazia parte da cultura judaica.
Lá está escrito: dirão aos anciãos da cidade: este nosso filho é contumaz e rebelde, não dá ouvidos à nossa voz, é comilão, é beberrão. Aí o versículo 21 de Deuteronômio 21 diz que então todos os homens da sua cidade o apedrejarão até que morra, e assim exterminará o mal do meio de ti, e todo Israel ouvindo isso temerá. Aí o 22 diz: se um homem tiver cometido um pecado digno de morte e for morto, e tiveres pendurado no madeiro. Isso aqui não era alusão à cruz, porque Deus jamais ordenaria a condenação no meio do seu povo pela crucificação. Não era. Versículo 23 diz: o seu cadáver não permanecerás toda a noite no madeiro, mas certamente o enterrarás no mesmo dia, porquanto aquele que é pendurado é maldito de Deus. Assim não contaminarás a terra que o Senhor teu Deus te deu. Nesse texto, nós temos dois tipos de execuções que o judeu se utilizava, por mando do Senhor. Um era o apedrejamento e o outro era o enforcamento. Então, madeiro aqui é sinônimo de enforcamento. Os judeus também não gostavam da morte de cruz. Então nós temos aqui por que é que a mensagem da cruz era loucura. Porque judeus e grego repugnavam esse tipo de execução. Porque o romano não usava para o seu próprio povo. Agora, quando Paulo mostra para os crentes, irmãos, estou falando pausadamente para você entender, quando Paulo fala para crente salvo, ele diz: o prisma é outro, gente. A visão é outra, gente. Não é assim que nós vemos a cruz, como instrumento de suplício, de vergonha, de não é essa a questão. Para nós, a cruz, a mensagem da cruz é objeto de amor. E por quê? Porque ela é poder de Deus. E Paulo, queridos, quando ele escreve aos Gálatas, uma saudação simples, aparentemente, mas quando se trata de Paulo, não existe nada raso, não existe nada superficial, é uma saudação. Mas, Senhor, irmãos, quem está falando aqui é Paulo, o apóstolo. Mas deixa eu só falar uma coisa aqui. Eu sou apóstolo, mas não sou apóstolo por parte dos homens, e nem por intermédio de homem algum. Eu estou sabendo que surgiu algumas pessoas aí que estão dizendo, que aliás foram alvos da pregação pela minha vida, mas que agora se acham que são grandinhos, e já podem opinar, estão dizendo que eu não sou apóstolo, mas eu estou aqui afirmando, eu sou apóstolo, não da parte dos homens, nem por intermédio de homens, mas por Jesus Cristo, viu? Sou eu, gente. E aliás, eu não estou sozinho, eu estou com alguns irmãos. Então, graça a vós e paz da parte de Deus nosso Pai e do Senhor Jesus Cristo. E aproveitando o ensejo que eu estou saudando vocês, deixa eu contar algumas verdades sobre a cruz, na saudação. Na saudação, 5 verdades sobre a cruz. Você que está anotando pode anotar. 5 verdades sobre a cruz. Paulo está falando numa saudação. E essas verdades que Paulo diz àqueles crentes, gente,
é o motivo que nos leva a amar a cruz, sabia? Se alguém perguntar para você, você não vai dizer que ama a cruz só porque é o hino 291. Você não vai dizer que ama a mensagem da cruz só porque você canta. Não, você vai dizer, eu amo porque eu sei o que ela significa para mim. E a primeira coisa que Paulo diz sobre a cruz é o seguinte, olha, a morte de Jesus Cristo, ela foi tanto voluntária quanto determinada. Por que é que eu amo a mensagem da cruz? Primeiro, porque Jesus foi à cruz e não foi à cruz porque os homens condenaram ele. Não, está errado. Não foram os judeus que mataram Jesus. Aliás, eles não tinham esse poder. A primeira verdade sobre a cruz é que, Paulo diz aqui, ele se deu a si mesmo. Porque eu amo a mensagem da cruz, porque ninguém tirou a vida dele, foi ele que se entregou por mim. Aleluia! Ele se entregou. E como ele dizia isso enquanto palmilhava sobre esta terra, ele disse, não, ninguém tira a minha vida, eu a dou. Eu a dou. A mentalidade rasa vai focar na questão legal da condenação. Por isso que a mensagem da cruz é loucura. A mentalidade rasa vai focar no condenado. Mas uma mentalidade profunda vai entender, espera aí. Moisés escreve assim, Salmo 90 e verso 2, o salmo mais antigo da Bíblia. Ele diz assim, de eternidade a eternidade, tu és Deus. Aí ele diz assim, Paulo, a mentalidade profunda em Deus vai entender que existem dois aspectos da eternidade. O primeiro é o aspecto passado. Não tinha ninguém lá, só Deus. E aí se reuniu o conselho divino, Pai, Filho, Espírito Santo. Lá na eternidade, no aspecto passado, não tinha ninguém, só eles. Ou só Ele, o único Deus. Então eles começaram a confabular e planejar todas as coisas, como seriam, lá na eternidade, no aspecto passado. Como é que será isso? Faremos o homem à nossa imagem, à nossa semelhança. Sabemos que ele vai falhar, mas vamos traçar um plano de resgate. Ó, vem comigo na loucura da pregação, irmão, vem comigo. Aí ele diz assim, então antes de começar a ação criativa deste mundo, onde o homem será colocado, vamos determinar uma coisa aqui, ó. Filho, você é o Cordeiro. O Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. E aqui vamos estabelecer, antes da fundação do mundo já, que quando eu começar a ação criativa, quando eu começar a criar, quando começarmos a criar, você já é o Cordeiro de Deus morto desde a fundação. Tá bom? Pronto. Este é o plano A.
Deus não tem plano B. O plano A funciona. E no plano A de Deus, Jesus não seria assassinado por homens. Ele se entregaria voluntariamente. Aleluia. Saudação. A morte de Cristo foi voluntária. Ele se deu, Paulo diz aqui aos Gálatas, a si mesmo, pelos nossos pecados. Vai ter gente que não vai entender. Por exemplo, Pilatos vai olhar para você, Pilatos vai dizer assim: você não sabe que eu tenho autoridade? Que eu posso te livrar? Não. Ele não vai entender. Tem muita gente que vai achar e vai te condenar. Não. Está errado. Se por um lado ele se deu a si mesmo, por outro lado, Paulo diz aqui, olha, foi segundo a vontade de nosso Deus e Pai. A gente assiste o filme lá que emociona a gente, Mel Gibson, porque é verdade, se aproxima da realidade aquilo, se aproxima um pouco do que realmente foi mais do que aquilo, e a gente se emociona com aquilo. Que tristeza, que dor, todo aquele sofrimento, mas o foco não é aquilo, é o porquê daquilo. Não é para chorar pelo drama que foi, é para entender o porquê. Então, em primeiro lugar, ele morreu porque ele se entrega, aceitando o plano de resgate. Ele aceitou. Ninguém tira a minha vida, eu a dou. E em segundo lugar, todavia ao Senhor, o Pai, agradou moê-lo. Então o Pai determinou, é segundo a vontade de Deus Pai. Deus propôs e desejou a morte do seu filho. E Deus, em todo o Antigo Testamento, predisse a morte do seu filho pela boca dos profetas. E o filho, contudo, abraçou o propósito, livre, espontânea, voluntariamente, se dispôs. Eis-me aqui, Pai. No princípio do teu rolo, do teu livro, estava escrito a respeito de mim. Aleluia! Essa é a primeira verdade da cruz. A morte de Cristo foi voluntária e determinada. Segunda verdade da cruz nessa saudação: Jesus não foi um mártir, não morreu por uma causa, não morreu revoltado por conta do sistema. Não. Paulo diz aqui, depois do versículo 4, que ele diz: o qual se entregou a si mesmo pelos nossos pecados. Sabe o que ele diz? Ele diz o seguinte: olha, a morte de Cristo foi pelos nossos pecados. Está de brincadeira? Ele morreu pelos meus pecados. O pecado e a morte são integralmente relacionados, como sendo causa e efeito. Causa e efeito. Geralmente o que peca e o que morre são as mesmas pessoas. Deus inculcou isso na vida do seu povo, quando ele ordenou o seguinte: olha, para se aproximar de mim, alguém tem que morrer. Então traziam-se
os animais. Colocava a mão na cabeça do animal como se estivesse transferindo a ele a culpa, transferindo a ele o pecado, e o animal morria. Por quê? Porque aquele que peca é aquele que morre. A alma que pecar, esta morrerá. Sem derramamento de sangue, não há remissão de pecados. Mas aqui não, irmãos. A segunda verdade sobre a cruz, e que me leva a amar a cruz, a mensagem da cruz, é que no nosso caso, embora os pecados sejam nossos, a morte foi a dele. Os pecados nossos, a morte dele. Ele morreu, e Paulo diz, não foi pela causa, ele morreu pelos nossos pecados. Aí aqui fica mais sério, por quê? Porque aí você descobre que quem matou Jesus não foi o judeu. Aí você descobre que quem matou Jesus não foram os romanos, os gregos, aquela geração perversa. Não, você descobre que foi você. Amém? Fui eu. Por quê? Se o que peca é o que morre, quem deveria estar lá? Você. Eu. Simples assim. Mas sabe o que ele fez? Eu vou. Isso aqui é mensagem simples, irmão. Mas que tem gente que tem se desviado disso. Sabe por que tem se desviado? Porque o sangue de Jesus não tem data de validade. Desde o dia que eu compreendi a mensagem da cruz, ele continua tendo poder sobre a minha vida. É por isso que eu amo a mensagem da cruz. A morte de Cristo, Paulo diz, foi pelos nossos pecados. Terceira verdade sobre a cruz, que nos leva a amar a mensagem da cruz: o propósito. O propósito da morte de Cristo. Qual foi o propósito? Ele diz aqui: graça a vós outros e paz da parte de Deus nosso Pai, de nosso Senhor Jesus Cristo. Primeira verdade, o qual se entregou a si mesmo. Então ele se entregou voluntariamente, segundo a vontade do Pai. Foi voluntária e foi determinada. Segundo, foi pelos nossos pecados. E terceiro, qual que é o propósito? Está aqui, ó, para nos resgatar. Aleluia. A salvação, gente, é uma obra de resgate. De resgate. Oh, glória. Mas resgatar quem? As pessoas cuja situação é tão desesperadora que ela não pode salvar a si mesma. Não pode. Eu sei que você está acostumado a ouvir isso desde pequeno, mas isso tem que mexer com você, irmão. Tem que mexer com você, meu irmão. É sério. Aleluia. A nossa situação era tão desesperadora que quando o martelo de Deus bateu, condenado,
Não existe um raio de esperança para uma alma sequiosa se Deus bateu o martelo e disse: está condenado. Acabou. Todos pecaram. Todos estão condenados. Mas aí, em especial, Jesus morreu para nos salvar, nos resgatar de verdade, gente. E nos resgatar do quê? Deste mundo perverso. Está escrito. Oh, é para eu ser diferente. Sabia que é para eu ser diferente, irmão? Sabia que é para você ser diferente? Quem pode me condenar? Quem tentará acusação? Se ele justifica, se ele se entregou, você precisa valorizar mais a morte do teu Jesus. Aleluia. O propósito foi nos resgatar. E olha que lindo. Tendo Cristo inaugurado um novo tempo, essas duas eras, a era da condenação e a da salvação, passa agora a se sobrepor. Ele morreu para me resgatar da antiga era que me condenou e me transferir para a nova. Por isso está escrito assim, olha, aquele que está em Cristo, nova criatura é. E as coisas velhas, aquela antiga era de condenação, já se, e eis que tudo se fez. Toma essa, diabo. Tá atirando? Aqui não, filho. O diabo sabe mais do poder da verdade da cruz do que você, irmão. Você precisa amar a mensagem da cruz de verdade. Isso não é poesia. Isso tem que mover tua vida. Eita! Sujou. Rapaz. Mas não é que o pecado sujou? Sujou. Está suja minhas vestes, gente. Mas e daí? Para quem ama a mensagem da cruz, pecado não é hábito. Era hábito na antiga era. Agora não. Agora é acidente. Sujou. Aí o capeta, o que, ô cabeção? Bem-aventurados que lavam as vestes no sangue do Cordeiro. Aleluia. O diabo não quer que você ame a mensagem da cruz, irmão. Aliás, deixa eu falar um negócio. Numa época de gente besta, tinha um monte de gente que pregava que Jesus morreu e o inferno fez festa. E o diabo fez festa. Aí tem uns caras criativos, meu. Ele vai para o mundo do Bob espiritual e fica lá assim, ó, viajando. Aí ele diz assim, foi lá que surgiu o carnaval. Vocês ouviram isso, não ouviram? Já ouviram? Não é, pastor? Foi lá. O diabo fazendo festa. Aí os pregadores, lembra, pastor? Lembra? Os pregadores pegavam o microfone com fio assim, colocavam. Aí, e lá vem ele.
Não, não, gente, para com essa besteira. O diabo não fez festa porque na cruz ele foi condenado. Não tem motivo para festa. Não tem. Não tem. Aleluia. O propósito da morte foi me resgatar. E onde eu estou hoje? Pregando para vocês, resgatados. Sai daqui grande, irmão. Sai daqui gigante, irmã. Sai daqui dizendo, sim, eu amo a mensagem da cruz. E até morrer vou proclamar, porque há poder. Fica dando ouvido a sofismas do diabo. Rapaz, olha você fraco aí. Que fraco, meu amigo. Você está doido? Oxi. O prisma aqui é outro, filho. É loucura. Para quem perece, para mim não. Eu sei porque ele foi para a cruz. E olha, penúltima verdade sobre a cruz, sabe qual que é? O resultado. Qual foi o resultado da morte de Cristo? Qual foi? Sabe qual foi o resultado? Ele diz aqui, ó, graça e paz. Não, gente. Vamos entender essas verdades doutrinárias da Bíblia que não mudaram. Graça é o favor livre, imerecido de Deus que chegou para mim. Embora a graça é irmã gêmea da misericórdia e andam juntas, mas são diferentes. A graça é receber o que eu não mereço, pelo favor divino. Não mereço ser perdoado, mas Ele vem com graça e me perdoa. E a misericórdia é o contrário, eu mereço, mas Ele não dá. Isso é misericórdia, é você merecer e Ele não dá. O que significa? Você merece o castigo, mas Ele não dá, Ele usa a misericórdia. Duas fases da graça. Aí Paulo diz, graça e paz, porque enquanto eu mereço o favor, a paz é a reconciliação com Ele. Irmãos, olha aqui, ó. A paz é a reconciliação. Não é Deus olhando para você e dizendo assim, ó, tá perdoado, filhinho, viva a tua vida, tá bom? Tá perdoado, bola para frente. Não, não, não. Ele disse, eu não só te perdoei, como eu quero você perto de mim. Vem. Tenha paz. Paz com Deus. Não tem coisa mais torturadora do que você pecar e viver com esses pensamentos de que, falhei com Deus, pequei, o que vai ser da minha vida? Tem gente que deixa Jesus por causa disso, vocês sabem, né? Que não consegue vencer isso. Paulo diz, o resultado da morte de Cristo, e portanto essa é a quarta verdade sobre a cruz, sabe qual que é? O resultado é a graça e a paz que Ele nos dá. Aleluia. A vida da era vindoura é uma vida de graça, é uma vida de paz, irmãos. Paulo continua a referir-se a ela nos versículos seguintes, nos quais ele mostra. Por isso que você entende aqui, gente. Vocês estão entendendo essa mensagem simples, sim ou não? É por isso que é compreensível, pastor Eliabe, a revolta de Paulo. Ele fala, eu estou admirado como vocês abriram mão disso. Abriram mão disso. Para quê? Para querer andar na lei e falar, não, eu vou pela minha força, eu vou pelos meus méritos, eu vou pela minha santidade, eu vou porque eu consigo. Não vai não.
Lembra da veinha lá do WhatsApp? Não vai não. Só consegue chegar lá pela graça, pela paz que Ele dá. Eu vou terminar aqui, irmãos, porque ele diz que a morte de Cristo foi voluntária e determinada. A morte de Cristo foi pelos meus pecados. O propósito, me resgatar. O resultado, trazer graça e paz. Mas espera aí, não é só isso. Ele diz assim, olha, a quem seja a glória pelos séculos dos séculos. Amém. Qual é o resultado eterno da morte de Cristo? É que Ele verá o trabalho da sua alma e ficará satisfeito. O resultado da morte reflete na eternidade, presta atenção, não no aspecto passado, quando só tinha Pai, Filho e Espírito Santo, de eternidade. Não, é a eternidade. O resultado da morte vai refletir na eternidade, lá no futuro, quando nós estaremos para sempre com Ele. Glória a Ele. A graça provém de Deus e a glória é devida a Deus. Amém? A graça provém de Deus e a glória, ela é devida a Ele. Por isso, irmãos, fiquem com essa mensagem simples, porque foi o tema que me passaram. Eu espero que você tenha entendido que é isso que nos dá força. É 5 verdades sobre a cruz que nos leva a amar a cruz. Por quê? Nós amamos. Aí você entende assim, ó, eu não quero forçar a barra com você. Não, a gente tem essa estrutura de pó e tem dia que a gente não está legal, né? Tem dia que a gente está... Mas eu não quero, sem querer forçar a barra, eu só quero dizer uma coisa para você que está aqui hoje. É por isso que não combina crente cabisbaixo com a mensagem da cruz. Não combina. Não combina você chegar aqui, amarrar um bode aí do lado do banco e falar assim, hoje eu não estou legal. Hoje eu não vou dar glória porque eu não estou bem. Não faz sentido com o que eu acabei de pregar. Não faz. Alguém fala, levanta a mão. Levanta, irmão. Alguém disser assim, dá glória a Deus. Irmão, dá glória a Deus, irmão. Ô irmão, vamos adorar. Adore, pelo amor de Deus, como se fosse seu último culto. Por quê? Porque eu amo a mensagem da cruz. É por causa dela que eu sou igreja. É por causa dela que eu estou aqui. É por isso que a gente é doido. Está escrito. É por isso que a mensagem é loucura, irmão. Por que é loucura? Cara, eu estou na pior, estou ruim. Mas espera aí. Eu estou na presença dEle. Aleluia. Quem crê nisso? Ame esta mensagem. Ame esta mensagem por tudo que foi dito. E tem mais. É que a gente ficou no versículo 4 até o versículo 5 da saudação. Pega os outros capítulos, você vai ver que profundidade Paulo fala sobre cruz. Porque eu amo a mensagem da cruz. Por tudo isso. Não dá para trocar, irmão.
Se você vivesse 100 anos, 100, e decidisse se entregar ao prazer da vida, o que é 100 anos perto de uma eternidade? A cruz não é poesia. Além dessas verdades da cruz, ela tem uma outra mensagem que vocês vão pregar depois, os outros pregadores aí. Vão pregar depois. Que embora Deus fez tudo isso, mas tem um outro aspecto da cruz que é, sabe o quê? Negue-se a si mesmo. Toma a tua cruz e siga-me. É renúncia. Ele não é o gênio da lâmpada que satisfaz os teus desejos. É o Deus que te chama para a guerra. E diz o seguinte: é luta, filho. Todo dia. Todo dia. Todo dia. E por quê? Porque todo dia o pecado vem. Vamos ficar em pé? Eu vou me convidar a voltar aqui outro dia, pastor, com saúde, assim, que eu perdi a voz esses dias, fiquei 20 dias sem voz. Aí Deus me ajudou, que eu cheguei aqui, irmão, parece aqueles pregadores antigos, né? Aleluia! É que se eu forçasse, eu ficaria sem voz, mas ou vontade de gritar, irmão. Vocês não estão entendendo o que está acontecendo aqui dentro. Aleluia! De verdade, você ama a mensagem da cruz? Amém? E eu não quero te instigar a nada, porque por si só isso aqui já faz você andar um pouquinho. Faz ou não faz? Por si só o que você ouviu hoje já pode garantir a você uma semana de gratidão a Deus. É que depois a gente tem que ser lembrado de novo, que a gente esquece. Mas já garante, né? Já garante uma semana de vitória. Hã? Aleluia. Pela cruz. Mas tem uma outra notícia boa. Essa é legal. Aquele que não poupou o seu único filho, antes o entregou por nós lá naquela cruz, como também com ele não nos dará todas as coisas. Sabe o que é a mensagem da cruz? Mensagem da cruz é fazer você viver em vitória. Em vitória. É por isso que os caras piravam na história da igreja. Levava os meninos lá para a arena, pastor, jogava lá e falava assim: vai negar Jesus? Não! Solta os leões, vem em mim. Amém, irmãos? Por quê? Por quê? Vou tombar aqui e vou levantar lá. Isso é cruz, irmão. Isso é cruz, pelo amor de Deus. Não combina, gente. Esse cristianismo garapa, como dizia minha vozinha, aguinha com açúcar. Ai, irmão, estou na prova. Por quê? Porque estou desempregado. Isso não é cruz não, irmão. Isso não é cruz não, irmão. Estou na prova. Por quê? Porque eu não tenho o que eu queria ter. Não, isso não é cruz não, irmão. Isso não é cruz não. Vamos viver um evangelho de verdade, gente. Não tem vida fácil para quem é crente. Teve gente que tombou, morreu para chegar a nós essa mensagem. Então vamos levantar essa bandeira da cruz e dizer: vamos para cima. Deus está comigo. Glória a Deus. Feche teus olhos. Oh, glória.
Não sei o que vocês costumam fazer, se juntam Boanerges. Eu quero adorar um pouquinho, vocês que sabem o que vocês querem fazer. Vamos adorar um pouquinho aqui, vamos? Vamos adorar só um pouquinho, irmãos? Amém? Oh, irmão, começa a dizer obrigado, Jesus, pela cruz. Eu amo a mensagem da cruz. Ela me dá sentido. Ela dá sentido à tua vida, irmão. Ela garante a bênção de Deus sobre você, sobre a tua casa, sobre a Danchou Birasaio, sobre a tua família. Aleluia! Oh, meu Deus, nós te adoramos, Senhor. Nós amamos, declare que ama mesmo. Nós amamos a mensagem da cruz. Obrigado. Oh, meu Pai, obrigado. Nós não valíamos, mas o Senhor valorizou a minha vida. Não foi com prata, não foi com ouro. Oh, glória a Deus. Adore aí. Obrigado, Jesus. Oh, irmão, adore um pouquinho aí, vai. Dá glória a Deus pela cruz. Dá glória a Deus por Jesus. Oh, eu olho para a cruz. Sim. E para a cruz eu vou. Sim. Do seu sofrer participar. Da sua obra vou cantar. Meu Salvador na cruz mostrou o amor do Pai. Quem é Ele? O justo Deus. Diga! Oh. Pela cruz me chamou, gentilmente me atraiu e eu, sem palavras, me aproximo. Pode vir. Quebrantado por seu amor. Imerecida vida. Imerecida vida. Foi graça. De graça recebi. Por sua cruz. Olha aí. Da morte me livrou. Trouxe minha vida. Estava condenado, mas agora pela cruz eu fui reconciliar. Coisa linda. Pela cruz me chamou, gentilmente me atraiu e eu, sem palavras, me aproximo, quebrantado por teu amor. Pela cruz me chamou, gentilmente me atraiu e eu, sem palavras, me aproximo, quebrantado. Teu amor impressionante.
Aplauda Jesus, vai. Aplauda Jesus. Aplauda, irmão. Você não está entendendo? Faça festa. Me atraiu e eu, sem palavras, me aproximo, quebrantado por seu amor. Olha só. Olha só. Obrigado, Jesus. Queridos, tem alguém aqui, eu não conheço todo mundo, então tem alguém aqui que precisa entregar a vida para Jesus hoje? Por estar afastado, eu não sei, por talvez não ter entendido a mensagem da cruz e projetou em Deus a decepção que você teve com os homens, por isso se afastou. Não interessa o motivo, mas é noite de reconciliação. Tem alguém que quer voltar para Jesus? Dá um sinal assim, ó, e diga: eu quero. Ou entregar a vida para Jesus e dizer: eu quero Jesus como meu Salvador. Tá tudo bem? Então só crente que ama a mensagem da cruz, levante a mão assim, ó. Verbalize isso, diga: Senhor, eu amo a mensagem da cruz. Eu amo. Diga: eu amo a mensagem da cruz. Aleluia. Ó. Sim, eu amo a mensagem da cruz. Isso, terminar com isso. É morrer. Meu Deus, tudo está tão difícil pra mim. Deus, meu Deus, muitos me perguntam onde tu estás. Dentro de mim, minha alma se abateu, mas tua mão com tudo me escondeu em tua presença. Oh Deus, quando eu chorar,
está tão difícil pra mim. Deus, meu Deus, muitos me perguntam